Tema em Foco é um oferecimento de estofados JDS, CDL Santa Rita. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui no Tema em Foco. Hoje vamos falar com o educador social Melquisedeque sobre a importância das ONGs, das transformações das vidas das pessoas, principalmente das crianças. Uma boa noite. Boa noite. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória, né, da sua participação nos movimentos sociais. Eu sou Melquisedeque, mais conhecido como Melqui Dias. Eu sou ex-educando do Projeto Legal, que é um programa do CEDO. Eu hoje atuo dentro da direção executiva, mas eu sou eternamente educador e educando. Sou pedagogo de formação, através de uma bolsa de estudos que a instituição me deu essa oportunidade em 2019. E hoje transito, né, nessa elaboração e nesse acompanhamento dos projetos sociais, e principalmente nessa linha de crianças, adolescentes, jovens e adultos, promovendo uma verdadeira transformação social. E quais são os principais desafios enfrentados pelas crianças que são assistidas, né? Porque elas estão nesse momento de vulnerabilidade social. Então, quais são os principais desafios que vocês enfrentam, que vocês encontram? Acho que é a violência. É muito perceptível é fácil notar, né? E os índices de violência terminam sendo muito altos aqui dentro da cidade. A gente atende muitas crianças que têm ligação com trabalho infantil ou que têm ligação ou que já sofreram algum tipo de violência no quesito abuso, exploração sexual, né, de crianças e adolescentes. São temáticas ainda muito sensíveis, mas acaba que o trabalho infantil não notificado termina sendo mais alto do que o próprio notificado. Muitas crianças que trabalham hoje em dia diretamente no trabalho infantil doméstico, principalmente meninas. E quando a gente fala sobre meninas, a gente sempre lembra, são meninas pretas, né? Sempre é um dado muito alarmante puxando para esse lado. Quando a gente fala trabalho infantil, a gente sempre remete para meninos de uma cor, preta. Então acaba que isso tende a ser o nosso maior foco hoje, que é resgatar esses meninos do trabalho infantil, que é resgatar esses meninos desses índices de violência, que acaba sendo muito alto e que a família por muitas vezes negligencia, ou quando são informados, prefere fingir que não está vendo o que está acontecendo. Pela necessidade financeira. Sim, isso termina sendo estrutural, sabe? A gente entende que muitas das vezes as famílias terminam expondo suas crianças à questão do trabalho infantil por necessidade. Porque às vezes não tem recursos dentro de casa, porque muitas vezes o pai não consegue emprego, a família está desempregada, ou muitas vezes, que é o caso muito aqui dos atendidos que a gente tem dentro do projeto, a mãe ela é solo, ela não tem aquela representatividade paterna dentro de casa. Então acaba que a criança ou o adolescente termina indo para o caminho do trabalho infantil. E até mesmo porque a localidade não dá essa perspectiva de futuro. Eu sou da comunidade, então acaba que quando eu era adolescente também eu não via perspectiva de futuro. Eu acreditava que eu precisava ficar dentro do bairro e que aquele bairro não ia me ofertar muita coisa. O que te fez, então, mudar a expectativa e ter uma esperança de mudança? Você, como exemplo, né, de transformação, de superação, isso no bairro, as crianças que você assiste, você não percebe isso? Ou não é fácil? O que mudou minha chave foi o Projeto Legal. Quando eles me encaminham para o mercado de trabalho e eu passo numa entrevista no Banco do Brasil para ser jovem aprendiz, eu passo a ver que aquela realidade que eu sempre achei que ia ficar não é a minha realidade. Eu sempre via dentro da comunidade e era como se tudo corresse para que eu fosse trabalhar no mercado local, informalmente e menor de idade. Mas eu ia ter que trabalhar tratando galinha. Isso aqui sempre era um pavor para mim até hoje. Eu sempre com o peito da galinha que era mais fácil de cozinhar. E quando eu fui apresentado o Banco do Brasil, que eu fui aprovado, eu e mais 2 colegas fomos aprovados também nessas oportunidades de jovem aprendiz, eu comecei a ver perspectiva. Eu comecei a ver que eu podia mais coisa. Eu fui trabalhar de uma pessoa,
um menino que nunca saiu de Santa Rita. Então acaba que eu comecei a conhecer outro mundo, né? Outro universo. Eu era o único da minha turma que era de Santa Rita, todos eram de João Pessoa. Então acaba que você tem muita novidade para abastecer, muita coisa para trocar. E a partir daí foi que eu comecei a trilhar esse caminho de que eu merecia outra questão, eu merecia outra área e eu podia. Porque também da onde eu venho, né, da questão de ser uma pessoa LGBT, acaba que minha mãe, indiretamente, ela me segurava. Sim. Quando minha mãe era criança, acaba que ela terminou presenciando suicídio de um homossexual que a minha avó cuidou durante um tempo. E aí minha mãe achava que se eu me assumisse enquanto homossexual, eu também ia percorrer, obviamente, esse caminho. Então, toda vez que eu tentava me assumir, minha mãe vinha chorando e me pedindo que não. Então, isso acabava que eu entendia que se eu me assumisse, eu ia morrer. Porque isso foi enraizado para mim durante muito tempo. E quando eu venho ao banco, quando eu me coloco nesse local que eu não vou morrer, que eu posso sim sobreviver e que eu posso mudar tudo que está sendo imposto para mim, eu acho que me dá essa esperança, me dá essa luz no fim do túnel. Eu digo muito que o Projeto Legal facilitou muito minha vida nessa perspectiva. O projeto legal te trouxe uma perspectiva que você não tinha. Você acha que as ONGs também precisam trazer essa esperança para as crianças, mostrar outras formas de trabalho, que não trabalho infantil, mas que traga uma nova perspectiva para a vida deles? Eu acredito que toda organização não governamental, principalmente por ser denominada como terceiro setor, ela foi criada para ser essa ponte de esperança, essa luz no fim do túnel. Porque quando a gente atende diretamente crianças que são, e nosso público-alvo é de vulnerabilidade social, acaba que sim, a gente termina sendo um agente transformador, a gente termina sendo um mobilizador de futuros. E a gente sim, a gente tenta de todas as formas, batendo em todas as portas possíveis, brigando com quem for necessário para tentar fazer o básico que é necessário. A pergunta que eu ia te fazer, eu acho que você já respondeu, de que forma as ONGs contribuem para o desenvolvimento educacional e emocional? Então, ela tem um suporte, principalmente emocional, né? A ONG que você trabalha, que você desenvolve um trabalho. Sim, porque sempre a gente está pensando no ano seguinte, avaliando o ano anterior. A gente sempre para e pensa, o que esse ano a gente teve de problema? E o que é que no ano seguinte a gente pode ter de melhora, né? Quando a pandemia veio em 2020 e 2021, acaba que muitas nossas crianças eles começaram no autodiagnóstico. Ah, eu tenho ansiedade, mesmo nunca tendo passado por um processo avaliativo, mas eu tenho ansiedade. E aí a gente começa a pensar, a gente precisa começar a tentar resolver isso no pós-pandemia. E aí a gente vem com a proposta de trazer uma terapeuta. Lá na organização que eu trabalho, a gente ficou 1 ano e meio com uma terapeuta, que ajudou demais. Quantas crianças? Hoje, nesse espaço em específico, 160. 160 crianças do bairro de Marcos Moura. Então, ajudou demais. E engraçado é que, como eles não tinham conhecimento das terapias, eles colocaram um apelido, né, na instrutora. Eles diziam que ela era a Doutora Estranha. Não conheciam. Então, eles tinham toda essa ideia de criar personagens. E isso surtiu tanto efeito porque até hoje, na verdade, a gente tem ainda o retrato de um pós-pandemia, né? Muitas crianças ainda têm essa questão de ser afetada por algumas questões. E no que tange a educação, a maioria das ONGs oferta reforço escolar. Então acaba que muitos pais não têm recursos financeiros para pagar um reforço, mas a ONG está ali tentando de todas as formas fazer com que aquela criança progrida de série. E quais são, então, os tipos de atividades mais comuns oferecidos pela ONG? Hoje, né, e eu acredito que a maioria das ONGs é a questão do reforço escolar. A formação humana ela é necessária e muito importante, porque acaba que não adianta a gente lhe ensinar sobre direitos. É importante que você também lute por eles. Então, a gente oferta com muita ênfase a formação humana cidadã, numa ideia também que nada para nós sem nós.
Então acaba que os adolescentes precisam estar dentro do processo para que eles entendam e que a gente possa escutar o que é que eles querem da gente também. Mas a cultura, as oficinas culturais, termina sendo sempre o carro-chefe. Sempre eles vão ter interesse, sempre eles vão estar ali se identificando com um professor de capoeira, com uma professora de percussão, com um hip hop. Eles sempre vão estar bem, e isso é ótimo, sabe? Quando a gente termina a pandemia, a gente tinha instrumentos parados, porque a gente não tinha instrutor, e meninos muito ansiosos. A gente disse assim, não, esses meninos precisam bater, mas não em ninguém, no instrumento, aqui fazendo música, que aí daria certo. E a gente traz essa questão da cultura muito forte. Hoje é uma das ações que mais traz os meninos de volta, né? Tá gostando desse episódio? Agora ele pode ficar ainda melhor se você assistir no conforto de um estofado JBS. Escaneie esse código, tem acesso ao nosso catálogo completo e escolha o seu novo sofá. Se você está gostando do vídeo, curte aí, tá? Deixa o teu like e se inscreva no canal para poder ter acesso a outros vídeos com outros temas e outros quadros que o Santa Rita TV te proporciona. Então, aqui, a última questão que eu vou te perguntar aqui, quais são os impactos e resultados dessas pesquisas? Por exemplo, você fez aqui uma análise, né, de como ficaram as crianças após a pandemia, né? Mas hoje em dia, como você avalia esses impactos da presença da ONG Marcos Moura, né, que é lá, né, nessa localidade, e como isso trouxe, o que trouxe de mais positivo para a comunidade? Eu venho disso, sabe? Eu trilhei por todos os processos que a ONG poderia me ofertar. Eu fui 4 anos educando, eu fui 2 anos jovem aprendiz, pude vivenciar essa experiência que é o mundo do trabalho, consegui ajudar dentro de casa, consegui comprar tudo que eu queria naquela época, aos 16 anos de idade. Participei de tudo que podia participar. E quando eu volto ensinando. Eu volto como educador. E arte educador, professor de artesanato. E eu volto ensinando tudo que um dia alguém me ensinou. Nessa ideia, eu escrevi o primeiro Criança Esperança da organização, Sim. que foi aprovado. E o nome do Criança Esperança daquele ano, que a gente executou em 2022, ele foi tão singular, mas sempre que eu paro para pensar no nome do projeto, sempre me remete muito à minha história. Que o nome do projeto foi No Meu Mundo Tem Lugar para Todo Mundo. E a gente trabalhou o ano todinho sobre essa temática de diversidade, em 2022, pós-pandemia. E quando eu me pego sempre pensando, eu sempre quis mais. Mas eu sempre quis que os meus passassem pelo mesmo processo que eu passei, de transformação. E eu começo a escrever outros projetos. Eu sou projetista, então eu começo a escrever projetos que eu acredito que vai gerar um bom resultado. Hoje a gente tem 20 jovens aprendizes empregados, através de um projeto que a gente escreveu. E os 20 trabalham com a gente dentro da organização. Fora esses, todos os meus da minha época, todos estão ou com trabalho ou seguindo suas vidas. E todo final do ano na organização a gente sempre busca encontrar padrinhos para as crianças. E os meus colegas daquela época, quando eu anuncio, vêm e dizem assim, não, a gente vai adotar uma cartinha. Porque um dia alguém adotou a nossa quando a gente era do projeto. Então, isso para dentro da comunidade torna-se tão importante. Tá passando umas chamadas do Criança Esperança, né, do ano que vem, do 25. E o pessoal, quando me reconhece na televisão, diz assim, ai, eu te vi na televisão. A minha família lá em São Paulo me viu. Diz assim, ai, eu te vi na TV, tu é global. Eu digo, é global. E isso me coloca num lugar tão, tão bom. Eu gosto tanto de quando eu chego nos projetos, os meninos sempre, principalmente meninos como eu dentro do projeto, que olha pra mim e diz assim, tio Mel, quando eu crescer eu quero igual o seu, igual o senhor. Eu digo, não quero não, que eu sou chato pra dedéu.
Mas é bom servir de fonte de inspiração. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, Melquisedeque. Você, como uma pessoa LGBT, que ia mais, e encontra um público também, crianças que muitas vezes têm toda uma tendência homoafetiva, mas que não se encontra, que não se reconhece ainda, ou se reconhece, né? E como é o trabalho com essas crianças? Como é o trabalho com a diversidade? Você falou que trabalha com a diversidade. Como é, então, trabalhar com a criança LGBT, que já tem uma consciência de que O projeto que eu trabalho, ele mudou muito. Na minha época, quando eu era adolescente, falar sobre LGBT era uma pauta complicada. Em 2014, 10 anos atrás. E sempre quando tocava no meu ponto crucial, por exemplo, sempre quando dizia assim, vamos separar meninos e meninas, ele era sempre colocado junto com os meninos, mesmo não detestando os papos de menino. Eu queria estar junto com as meninas. Hoje, não. Hoje eu sinto que por mais que a gente ainda encontre a resistência de alguns adolescentes, em específico, mas ainda acontece mais respeito dentro do projeto. E isso vem pelo fato de sempre quando a gente sempre chama atenção. E eu digo sempre, a gente tem que colocar no lugar. E eu me coloco muito nesse lugar. Porque quando era eu me sentia afetado. Mas trabalhar sobre pauta de diversidade termina ainda sendo muito complicado. Porque às vezes a família não entende. Quando a gente faz formação, a família precisa passar pelo processo formativo. Porque não adianta a gente formar o adolescente, ele chegar em casa sabendo de tudo que é lei, regra e afins, e os pais não aceitar. Então, esse termina sendo o nosso maior gargalo hoje em dia. Trabalhar com as famílias. Porque a gente, enquanto adolescente, a gente sabe o que a gente é, a gente sabe o que a gente quer. Mas muitas vezes, por causa dos nossos familiares, a gente tem que se colocar em outro lugar. já que a ONG trabalha com crianças, com adolescentes, tem todo um trabalho voltado para ele, como é esse trabalho com os pais? Como tem uma presença dessa família na ONG ou não? Eles são mais ausentes, deixam lá e deixa que a ONG faça o trabalho? A gente não pode dizer que 100% dos pais são presentes, né? A gente sempre vai ter aquele ou aquela que termina sendo ausente. Mas acaba que, em sua grande maioria, sempre que a gente aciona, por causa que uma das regras para a criança ou adolescente ter a matrícula efetivada dentro do projeto é que o pai assine um termo de compromisso pelaquela criança e participe de todo o processo educativo. Essa é uma das nossas metodologias. Então, sempre que o pai ou a mãe é acionado, a gente chama. Normalmente, quem cuida desse processo é o setor psicossocial. A gente tem uma psicóloga e um assistente social que sempre necessita daquele acompanhamento com aquele pai em específico. Porque nós temos as reuniões familiares, onde a gente traz temáticas, mas ela acontece de 2 em 2 meses. Então acaba que existe problemas que às vezes é semanal. Às vezes acontece coisas que a gente descobriu numa oficina. Então a gente precisa tratar. E aí a gente chama aquele pai, aquela mãe para dentro do projeto. O que pode acontecer do pai não ir, pode acontecer da mãe não ir. A gente tem uma equipe que tenta até a última expectativa. Elas pegam a bolsa delas, as pranchetas, os relatórios e vão até a casa do próprio educando para ver se encontra o familiar. Então acaba que a gente tenta de todas as formas. Às vezes a família chega pra gente, porque às vezes não aguenta a gente insistindo muito, e diz assim, eu vou desligar. E aí a gente vai lá, tenta fazer de todas as formas com a família para que não desligue. Porque às vezes o educando quer continuar, às vezes é a família que quer desligar porque a gente é muito insistente. E hoje você sente prazer e orgulho nessa trajetória sua, nos movimentos sociais, nas ONGs, né? O CEDO, através do Projeto Legal, me proporcionou tanta coisa. Me proporcionou que eu cursasse pedagogia, que era um sonho de uma criança desde 6 anos de idade que ensinava as irmãs e que ensinou a avó a reescrever o nome dela quando estava na bem velhice mesmo, que precisava aprender o nome completo e ela não sabia o nome completo. O Projeto Legal me proporcionou viagens através do CEDO. Hoje eu represento a organização fora. O projeto também me proporcionou debater sobre política pública em Brasília.
uma coisa que para mim era distante da minha realidade. Eu acreditava que eu ia debater em Santa Rita, João Pessoa ainda vai, mas Brasília é muito longe para a pessoa debater política pública. E o projeto ainda me proporciona. Eu digo que todo ano para mim é uma novidade. Todo ano, quando eu penso na proposta do ano seguinte, hoje eu estou na direção executiva dos projetos. Mas eu cheguei à direção executiva dos projetos justamente com a ideia sempre de inovar ou de trazer sempre algo novo, mas que gere impacto positivo nas vidas das famílias e dos educandos. Então, para mim, é uma trilha. E é uma trilha que todo ano me renova. É uma trilha também cansativa, mas é uma trilha cheia de esperança. Que mensagem você deixaria para a gente concluir essa entrevista? Eu digo sempre, no final das minhas apresentações e palestras, que eu sou uma gota no meio do mar. Mas, sem ela, o mar seria menor. Madre Teresa de Calcutá. Muito obrigado pela apresentação, pela sua entrevista maravilhosa aqui, partilhando sua experiência de vida, belíssima experiência de vida, e do seu trabalho também. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, e aqui nós temos a direção de Rony Nascimento e Rafael Freitas. Uma boa noite, até o próximo.